vai, ganha. Opa, começou. Deixa eu apertar pause aqui no meu joguinho, porque a gente vai falar sobre jogos eletrônicos. Eu sou André Vasconcelos, professor de Educação Física, e vamos começar essa aula tecnológica. 3, 2, 1, let's go! O mundo é tech. Com o advento das novas tecnologias, diversas práticas têm criado uma nova roupagem, e isso não é diferente no universo da educação física. Atrelada à cultura corporal de movimento, essa tem os jogos eletrônicos como uma nova proposta de atividade. O que, professor? A gente vai jogar videogame na aula de educação física? Qual o problema, cara pálida? A gente também é tecnológico e só que a gente tem que saber utilizar a nosso favor. Então, sendo assim, a gente vai conhecer um pouco mais sobre os jogos eletrônicos e entender como é que eles podem ser desenvolvidos na aula, beleza? Então, vamos lá. Jogos eletrônicos. Videogame é um aparato tecnológico que usa o meio virtual para o desenvolvimento de ações que simulem ou não o real. E aí a gente precisa recapitular. Como é que isso se aplica na prática de educação física efetiva, professor? Vamos recapitular aí, ó. Brincadeiras são atividades culturais, lúdicas, livres de regra. Jogo é toda e qualquer atividade em que existe a figura do jogador e regras que podem ser para o ambiente restrito ou livre. Então, volta e veja como tudo isso casa junto com os jogos eletrônicos. A atividade do videogame, ela é um jogo, por essência, tem algumas regras ali, são postas pela dinâmica virtual, em que o universo ali é restrito, porque acontece naquele sistema virtual ali na tela, só que pra gente, que é uma prática livre, de tipo, tô jogando sozinho, descontração, é uma brincadeira. É claro que toda a dinâmica do brincar, a depender de como aconteça, pode evoluir para um jogo efetivo em que eu vou estipular as regras daquela competição, daquele mini torneio e a depender da regulamentação que eu coloque naquela prática, virar um esporte. Então, por exemplo, Free Fire, que eu sei que alguns gostam aí, é brincadeira, é jogo ou é esporte? Quando a gente analisa de forma livre, a gente pode analisar qual é uma dinâmica do brincar. Estou livre, curtindo ali um joguinho. Esse joguinho ele é estruturado com base em regras em uma limitação de um espaço virtual. E isso é uma dinâmica de jogo. Porém, existem campeonatos que estão tornando aquela dinâmica um esporte. Então, conseguem compreender que uma prática vai desenrolar e desenvolver outras dinâmicas. E isso na educação física é relevante por quê? Porque os jogos, quando bem desenvolvidos, têm algumas potencialidades e a gente vai conseguir compreender isso ao longo da aula de hoje. Mas isso, antes, a gente vai fazer uma revisão histórica aqui, ó. Vamos lá, ó. Evolução das máquinas. Inicialmente, Higginbotham criou um dos primeiros videogames, Tennis for Two, em 1958. Odiernamente, ou seja, atualmente, os videogames 3D vêm se popularizando, dando ao jogador a sensação de estar em situação real. E aí agora vocês vão entender por que eu digo que sim, o videogame pode ser desenvolvido na educação física. Vejam que o primeiro joguinho elaborado era um que simulava a prática de tênis, ou seja, era com base em uma atividade real, tênis, modalidade de tênis, e aí eles colocaram para o meio virtual. Ponto? Então, ó, vejo que o esporte já era desenvolvido no meio virtual, eletrônico, ali o joguinho de videogame, tranquilo? Atualmente, a gente já tem essa prática simulada pelo 3D, em que a gente pode fazer a experiência física, ou seja, eu estar aqui com os meus óculos 3D, com um bastão, que simulam o real. Professor, não é muito mais fácil jogar o tênis em um espaço adequado, com a quadra, com a raquete, com o indivíduo? O esporte não parou de existir. O que a gente está buscando por meio do videogame é criar uma outra alternativa, uma outra roupagem que possa trazer essa modalidade para a nossa realidade. Por exemplo, na escola. Nem toda escola tem uma quadra delimitada para a prática de tênis. Com um videogame, um aparato fechado, a gente consegue simular por meio virtual aquela dinâmica para a gente poder ter o quê? A vivência da prática, que é o que nós, como professor, como disciplina de educação física, a gente busca fazer essa vivência da prática da cultura corporal de movimento. Tranquilo? Vejam como as coisas vão se relacionando. Compreendendo um pouco isso, a gente vai entender qual é a importância dos jogos. Quais seriam?
Ó, os jogos eletrônicos fazem parte da cultura dos alunos e também de muitos adultos e são importantes para desenvolver a atenção, interação, o respeito às regras, a diversão, raciocínio e muito mais. Vejam que ela é relevante para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento. A gente tem que respeitar um pouco mais as regras. Ah, professor, mas eu sei uns códigos que consegue trapacear. Vejo que você consegue identificar até quando você está trapaceando. Vejo que o respeito às regras, eles são muito mais eficazes. E mesmo que você trapaceie, você vai ter que raciocinar qual é o código que você precisa utilizar. Então, é uma dinâmica que vai ampliando as nossas percepções de conhecimento. Então, é essa a parte mais importante, é buscar desenvolver o nosso raciocínio por meio das práticas. E falando em raciocínio, um dos principais benefícios, que é a sua relevância da prática da dinâmica de jogos eletrônicos, seria a dinâmica do raciocínio lógico. Então, ó, aí tem uma imagem, eu vou primeiro explicar e daqui a pouco vocês já vão, eu sei que vocês vão ficar curiosos para tentar desvendar aí o enigma, mas o que eu tenho para falar sobre raciocínio lógico é o seguinte, ó, raciocinar significa usar a razão ou uma sequência de juízos para chegar a alguma conclusão ou descoberta. Parece simples assim, mas não é. Raciocínio lógico é uma organização de raciocínios que nos permite, de acordo com determinadas normas, chegar a uma conclusão ou resolver algum problema. Provavelmente na internet você já se deparou com algum tipo de enigma assim, em que você vê uma imagem, elas estipulam alguns valores e você no final tem que descobrir qual é o valor da somatória ali, da equação final. Então temos a imagem aí, eu vou deixar, vocês podem pausar caso vocês queiram, e aí vocês raciocinem aí qual seria a resposta, já vou dar a resposta, mas antes de dar a resposta, vamos à reflexão aqui desse entendimento. A maioria dos jogos eletrônicos, eles vão ter uma dinâmica em que você vai ter que pensar, você vai ter que analisar como vai conseguir concluir aquele objetivo apresentado. Então, você tem ali as fases, por exemplo, e aí você vai ter que buscar encontrar estratégias, mecanismos que possam fazer você conseguir passar de fase. Isso estimula o raciocínio de vocês, porque vocês passam a ter que analisar e interpretar situações que consigam fazer você avançar de fase. Então, de forma geral, o raciocínio lógico, por meio do jogo eletrônico, ele é desenvolvido nesse aspecto, em que você tem que passar a raciocinar. Falando em raciocínio, vamos ver se você consegue resolver. Aqui a gente tem a resolução, caso você não consiga. Aí a gente tem, você pausa, dá uma olhadinha, mas de forma geral, eu vou até voltar, que aí eu explico melhor. Temos 3 flores vermelhas, cada uma vale 60, logo se a gente divide 60 para 3, a gente vai ter um resultado 20. Então a gente já sabe que a flor vermelha vale 20, a florzinha azul, temos florzinha azul, temos 20, sobra 10, tira 20 de 30, sobra 10. Desses 10, são 2, divide, fica 5, então cada florzinha vale 5. Temos 2 flores amarelas, de menos 5 menos alguém dá 3. Quem seria? Eu já nem sei, já não sei mais nem onde que eu tô, já me perdi todo. Eu sei que o final tá aí, ó. A resposta é 25, porque tinha uma dica muito importante. Eu deveria só ter pulado isso, ó. A florzinha azul, no normal, tem 5 pétalas. E aí na última, lá na observação, ela só tem 4. Então essa é a parte do raciocínio, que você tem que ter atenção aos detalhes. Essa é a dinâmica mais importante do raciocínio lógico. Você ter atenção aos detalhes. Tranquilo, calmo, suave na nave, vamos seguir. Então, mas professor, me disseram que jogar é ruim. Temos algumas desvantagens. Vamos lá, ó. Podendo fazer com que o jogador lhe dedique tempo excessivo, abandonando outras tarefas. Isso é uma desvantagem, a pessoa ficar viciada, né? Algumas pessoas com sintomas de fobia social utilizam esse tipo de entretenimento como refúgio, ou seja, se esconde, tipo, ficar mergulhado em um mundo virtual, querendo fugir da realidade. Tem atos violentos, ou seja, a gente começa a jogar jogos um pouco mais violentos, você acaba desenvolvendo aquele aspecto comportamental no seu mundo real. E isolamento, que foi o que a gente já mencionou. Compreendendo isso, real ou virtual, o que escolher? Vamos lá, ó. Sem dúvida, a revolução tecnológica amplia nossas possibilidades, mas é importante destacar que um jogo só faz sentido se houver interação social. O ser humano é um ser sociável, logo se isolar em um universo paralelo é prejudicial ao desenvolvimento
pelo ao desenvolvimento do indivíduo. Aqui a reflexão rápida é: quem é melhor jogando? Um humano ou uma máquina? Então, se eu perguntar para você, quem é que joga melhor? Quando eu estou jogando contra o computador ou quando eu estou jogando contra um colega? O jogo, como um instrumento de aprendizado, ele é um mecanismo, ele é um instrumento. Ele não pode ser utilizado apenas como uma finalidade. Lembrem que um dos aspectos mais importantes, que já foi o abordado na aula, é o aspecto social. Eu e a máquina não temos interação. O videogame pode permitir a gente ampliar algumas percepções, mas o real, a dinâmica social é mais importante. Somos seres sociais. Ah, professor, mas eu não gosto de gente, eu prefiro ficar só eu e meu videogame. Você pode preferir assim, mas isso não significa que isso seja o melhor para você. O desenvolvimento do ser humano é ser social, ou seja, interações. Tranquilo? Já que a gente já está tranquilo, eu acredito que a gente consegue exercitar o nosso aprendizado. Eu sei que vocês já usaram todo o raciocínio ali naquele enigma, mas aqui é uma questão. Vamos lá. Questão número 1. Jogos eletrônicos são aparatos tecnológicos que possuem como benefício: alternativa A, aumento do déficit de concentração; alternativa B, ampliação da atenção e raciocínio lógico; alternativa C, diminui o sedentarismo; alternativa D, não tem benefício, pois vicia. A gente compreende que vicia, mas dizer que não tem benefício é errôneo. Aumenta o déficit de concentração? Muito pelo contrário, tem gente que fica viciado ali, focadão. E diminui o sedentarismo? Ele não necessariamente diminui. Então, a gente tem como alternativa correta a letra B, amplia a atenção e raciocínio lógico, que foi o que a gente mencionou naquela questãozinha que fizemos do enigma. A questão número 2, qual a diferença de jogo e brincadeira? Essa tá fácil porque é de conhecimento do que a gente vem abordando há muito tempo. Alternativa A, brincadeira tem regra, jogo não. Alternativa B, jogo é fácil, brincadeira é difícil. Alternativa C, jogo tem regra, brincadeira não. Alternativa D, brincadeira é para criança e jogos para adultos. É claro que brincadeira é coisa de criança. Errado, cara pálido. Tá vendo que seu pai joga videogame de brincar? Então é isso. Alternativa correta, letra C. Jogo tem regra, é uma regra adaptada, mas brincadeira não, ela é livre, lúdica. E sabendo disso, pergunto para você qual é o seu videogame favorito, digo para você apertar o play, dar start nessa prática e jogar. Eu vou voltar aqui para o meu joguinho, né, porque eu tinha apertado pause. Você aperta play na plataforma Eduque, veja essa aula, veja outras aulas e a gente se vê na próxima e só joga depois da aula. Ai, ai, ai. Acabou? Então, gol! Até lá!